acompanhar a inauguração. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha sorte envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dois filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o pendilouro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Pode sentar-se. Ouviremos agora o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Vou tirar aqui a máscara, tá? É um prazer estar aqui no Amazonas. É a sexta a sexta vez que eu estou aqui. Hoje a Caixa é liderada e o presidente me deu essa honra, esse presente, por alguém que sabe muito bem o que é pagar cheque especial, ter medo de não ter uma casa para morar. E são 93 finais de semana viajando pelo Brasil. A gente tinha parado durante 1 mês e meio e nesse final de semana nós vamos voltar no 94º final de semana, nesses 2 anos e meio. Uma coisa que a gente conversou, presidente, eu errei. Nós tínhamos falado na última live que eu participei semana passada, que no primeiro ano do governo Bolsonaro, a Caixa Econômica Federal tinha tido mais lucro do que nos 8 anos do governo Lula. Eu errei, presidente. Não foi só isso. Nós tivemos mais lucro
do que nos 8 anos do Fernando Henrique, mais os 8 anos do governo Lula. Ou seja, no primeiro ano do presidente Bolsonaro, foi mais lucro que nos 16 anos. E eu vou falar uma coisa, é muito difícil eu fazer uma promessa, mas eu acho, presidente, que nos 4 anos do seu governo, a Caixa vai ter mais lucro do que nos 158 anos anteriores. Pode cobrar. Fazer rápido, já estou levando bronca aqui. O que acontece é o seguinte, a Caixa nunca reduziu tantos juros, nunca focou tanto nas pessoas mais humildes, e é a primeira vez em 2 anos e meio que eu trago papel aqui, mas é porque realmente a gente tem algumas coisas muito importantes. A primeira, a Caixa, antes dessa gestão, gastava centenas de milhões de reais patrocinando o clube de futebol. A gente acabou com isso e agora nós vamos investir 100 milhões de reais, não tinha falado para o presidente ainda, patrocinando as reservas ambientais, sendo que pelo menos metade no Amazonas. Então, nós vamos, presidente, patrocinar 20 parques. Eu acho que o segundo maior vai patrocinar um só, mas só a Caixa Econômica Federal, com 1/3 do que se gastava em alguns clubes de futebol, vai ajudar a preservar 20 parques no Brasil, o que nunca foi feito. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto, junto com Pátria Solidária, isso é um ponto importante, a Caixa vai doar 160 toneladas de alimento e, a partir da segunda-feira, as 4.200 agências da Caixa Econômica Federal estarão recebendo doações de qualquer brasileiro que queira realizar essa doação via a Pátria Solidária, e acredito que esse é o maior programa de doação de alimentos da história do Brasil. E um ponto importante, o deputado Átila, numa conversa com o presidente da República, e outros deputados, questionaram as agências aqui no Amazonas, e nós, que já somos o banco com a maior presença no Amazonas, já havíamos anunciado 2 agências, uma em Benjamin Constant e outra em São Gabriel da Cachoeira, e agora tem essa página cheia aqui, entre 20 e 40 mil habitantes, e em primeira mão a gente está anunciando pelo menos mais 3 agências, em Eurunepé, Barreirinha e Ipixuna. Provavelmente vamos abrir mais de 10 agências aqui, e a Caixa, além de abrir as agências, contrata as pessoas aqui do Amazonas para trabalhar em prol da população amazonense. Outro ponto importante, o presidente já esteve com a gente no Agência Barco, e a gente também aumentou de 6 para 15 municípios. Agora, a nossa Agência Barco aqui no Amazonas quase que triplicou o número de cidades, e nós estimamos em 370 mil habitantes que são beneficiados. Um outro ponto importante, o maior programa de transferência de renda da história do Brasil, que é o auxílio emergencial, foram 7 bilhões de reais pagos para 1,3 milhão de beneficiários aqui no Amazonas. E o Pronamp, 18% do Pronamp. O que é o Pronamp? É um empréstimo para as micro e pequenas empresas. A Caixa emprestou para 350 mil empresas, 35 bilhões de reais. E 18% disso, aqui no Amazonas, foi para o setor do turismo. Eu sei que o ministro Gilson vai falar outras novidades, mas é muito importante porque a região amazônica é uma região tão rica em todos os tipos de belezas naturais e econômicas, e a Caixa Econômica Federal e o governo federal têm muito orgulho de ajudar. Então, eu vou falar pouco, mas o que me emociona muito, me deixa muito feliz, vindo aqui no Amazonas, é que a essência do povo brasileiro. Nós temos muito orgulho
de tudo que representa o Amazonas, desde a parte das belezas naturais, e de novo nós vamos patrocinar, até da questão cultural e da questão econômica. Então contem com a Caixa Econômica Federal e contem com o presidente Bolsonaro, que nesta questão das agências foi fundamental, porque sempre me questiona, e a Caixa, quando abre as agências, abre de uma maneira matemática. Então vocês podem ter certeza que hoje a Caixa abre agências, contrata pessoas e tem lucros recordes. Muito obrigado. Neste momento, assistiremos ao vídeo institucional sobre o Fundo Geral de Turismo, FUNGETUR. A pandemia afetou meu trabalho em 100%, porque eu parei de trabalhar. Então, diante dessa situação, eu tive que vender frutas para sobreviver. E você vê tudo aquilo parar por conta de uma pandemia é muito complicado. Acho que a palavra mais adequada à situação foi de extrema agonia. Você que trabalha com turismo, sabia que você pode contar com o crédito do FUNGETUR para auxiliar nesse momento de retomada das atividades? São 5 bilhões de reais que estão fazendo a diferença na vida de milhares de empresas e pessoas que vivem do turismo de norte a sul do país. Vamos conhecer algumas histórias. O FUNGETUR ele veio numa hora muito necessária, tá? Porque realmente os últimos meses foram bastante difíceis. Eu consegui pagar algumas contas que estavam faltando e consegui investir ainda mais em material, em equipamento, em fardamento. Esse dinheiro, na verdade, ele foi, em primeiro lugar, para reativar as atividades da empresa. E a questão de saldar esse crédito aí, graças a Deus, o planejamento está bem dentro das condições, foi bastante facilitado. Então, eu tive que arrumar uma forma de continuar pagando o carro, e esse fundo veio em um bom momento, porque além de trazer o valor que eu estava precisando, também a facilidade do pagamento. É o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, ajudando na retomada do turismo. Prepare-se! E aí, pessoal, vamos lá, vamos dar de bug? E agora, quando a gente vem, que a gente vê o que realmente está acontecendo aqui, a gente diz 100% está sendo cumprido, 100% está sendo seguido. Parabéns, Maceió, parabéns, Alagoas. Levo o turista para conhecer coisas lindas, belezas naturais. Eu levo a minha alegria, eu levo a minha cultura, eu levo a minha história e a história do meu estado, do meu país. Todo esse recomeço aqui, com todas as regras, todas essas normas, é para que você possa vir aqui para o nosso estado, para a nossa cidade. Todos os protocolos estão sendo cumpridos, todos os cuidados para se fazer um turismo com segurança em primeiro lugar. E é claro, né, levar essa foto para casa aí, que é aquela foto para botar na sala de casa. Convidamos o ministro do Turismo, Gilson Machado, acompanhado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a assinar o termo de transferência de recursos e a realizar a entrega de cheque simbólico de repasse de fundos do FUNGETUR. Por meio desse termo, o Ministério do Turismo transfere o valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais do FUNGETUR para a Caixa, com vistas a apoiar a recuperação do setor de turismo. Desse valor, 128 milhões de reais serão destinados ao Banco da Amazônia para a recuperação do turismo na região.
Ouviremos agora o ministro do Turismo, Gilson Machado. Muito bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estar de volta aqui no estado do Amazonas. Estado esse que agora, depois que eu conheci o Rio Negro a bordo de um barco-hotel, eu posso dizer, now I can die. Agora eu já posso morrer. Nada é igual a uma experiência de turismo como o estado do Amazonas oferece. Pesca esportiva, contemplação da natureza, etnoturismo, turismo gastronômico. Realmente, vocês, nós, o Brasil, somos diferenciados. Estamos aqui hoje, presidente Bolsonaro, ministro Marcelo, governador Wilson, inaugurando um centro de convenções, inaugurando o que era antes, presidente, um monumento ao descaso. Coisas que o nosso governo tem feito dia após dia, inaugurações de monumentos ao descaso que estavam abandonados. Por quê? Porque antes o dinheiro do brasileiro ia para a Venezuela, ia para Cuba, ia para a Argentina, ia para a África, ia para a Casa da Peste, e agora está aqui em Manaus sendo usado para todos os brasileiros. Quero saudar, governador, e dizer que o centro de convenções é do pessoal, do povo amazonense. Saudar também o ministro Milton Ribeiro, do qual nós, na transversalidade dos ministérios, temos muitas parcerias. Saudar o ministro da Cidadania, João Roma, meu conterrâneo nordestino. E dizer, João, eu vou me apoderar de suas palavras aqui um pouquinho. Você, na sua posse, você disse, cuidar das pessoas não é monopólio de nenhum partido político ou sigla gremiatória. Cuidar das pessoas é uma conquista de todos os brasileiros. E isso, esse governo está fazendo. Saudar o general Augusto Heleno. General, o senhor é um esteio nosso. Saudar o deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Saudar Davi Almeida, prefeito de Manaus. Os deputados federais Silas Câmara, capitão Alberto Neto, delegado Éder Mauro, Átila Lins e delegado Pablo. Saudar o general de exército Gaspar de Oliveira, comandante militar da Amazônia. O vice-almirante Ralph Silveira Costa, o brigadeiro do ar Luiz Silva Magarão. Quero saudar o general Ferreira, presidente da EBSERV, que está aqui, um dos maiores ícones. E eu quero fazer uma saudação especial. Cadê o general Pazuello? Cadê ele? Venha cá! Venha cá! Eu fui testemunha da luta desse homem pela erradicação da doença no nosso país. Eu fui testemunha de que um dia após
a Anvisa ter liberado a vacina no Brasil. Eu estava com o presidente Bolsonaro em Coribe, na Bahia, e já tinha a vacina em todo o Brasil. Eu quero dizer, Pazuello, que nós somos muito gratos ao seu empenho. E eu queria mostrar aqui, pedindo permissão ao ministro Queiroga da Saúde, do qual eu saúdo também, meu conterrâneo nordestino, paraibano, o vacinômetro. E que poucas pessoas divulgam, os senhores da imprensa, de uma parte da imprensa, claro, porque aqui a gente tem uma imprensa verdadeira também aqui no Amazonas. Vocês não divulgam que nós somos o 4º país do mundo em entrega de vacinas. O 5º em vacinação pelos estados e municípios. Mas em entrega pelo governo federal, ministro Milton, nós somos o 4º país do mundo. Nós já ultrapassamos o Reino Unido, de acordo com o ministro Queiroga, que me disse agora aqui. Então, minha gente, se de 193 países nós estamos em 4º lugar, somos o primeiro na América Latina, governador Wilson. Então, presidente Bolsonaro, os números falam por si só. Quero saudar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que tem feito um excelente trabalho de resgatar a Caixa Econômica Federal, que agora sim é um banco dos brasileiros, agora sim incluiu mais de 60 milhões de pessoas na cidadania. Saudar a secretária executiva Adriana Ribeiro, do Pátria Voluntária, Aderson Fota, presidente da Fé Comércio, Sérgio Filho, presidente da Amazonas Tour. Temos um desafio muito grande pela frente, Sérgio. Saudar Leandro Leão, presidente da Comissão Estadual de Turismo. Saudar demais autoridades de segurança públicas, senhoras e senhores, eclesiásticas e imprensa. Não acabe com o lixo não, rapaz. O lixo às vezes dá para ser reciclado. Hoje é um dia muito especial para essa população aqui amazonense. Nós estamos tendo um momento de sobrevivência da pandemia. E aqui, os senhores têm um governo que os senhores podem contar. É um governo que está aqui não para atrapalhar quem quer empreender, mas sim para trazer a solução para quem quer gerar emprego e renda na nossa nação. Temos um desafio pela frente. O Brasil sempre foi um país que exportava turistas. Nós mandamos para o exterior 11 milhões de turistas por ano, mais do que uma Suíça. E hoje, devido à pandemia, esses brasileiros estão aqui viajando dentro do Brasil. Estão conhecendo o nosso país e, o que é melhor, estão se deslumbrando com ele. Porque o turismo ele tem mudado no Brasil nos últimos tempos. Tem se adaptado melhor às condições mundiais. E aqui na Amazônia, não podia ser diferente. Nós não conseguimos dissociar turismo de preservação ambiental. Nós não podemos dissociar turismo de cultura. A cultura indígena, muito rica. O Teatro Amazonas é impressionante. Eu tive a honra de conhecer. Eu não me perdoo de só conhecer a Amazonas depois dos meus 52 anos de idade. Estamos aqui, finalizando. Somos um governo itinerante que estamos percorrendo o Brasil. Não tenho dúvida de que vamos fazer a mudança. Muito obrigado.
Sim, tem a sanfona, botaram a sanfona para mim, cadê? Pegar a sanfona aqui. Me fizeram um desafio. Perguntavam se eu tocava alguma música de uma banda chamada Carrapicho, né? Daqui do Amazonas. Eu vou tocar um trechinho de uma música dela. Não precisa de voz não, só... É isso aí, saiu mais ou menos, mas o sanfoneiro não pode sair do desafio. Toquei uma música da banda Carrapicho que foi sucesso mundial. Agora, se me der licença, eu vou tocar o hino do Nordeste. Neste momento, o presidente da República, acompanhado do ministro do Turismo, Gilson Machado, e do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, descerra a placa alusiva à inauguração do pavilhão de feiras e exposições do Centro de Convenções do Amazonas. As obras de ampliação do Centro de Convenções do Amazonas contaram com investimentos do governo federal na ordem de 40 milhões de reais. Hoje é o maior centro de convenções da região norte. Neste momento, ouviremos o ministro da Cidadania, João Roma.
Bom dia, Amazonas. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Excelentíssimo governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Colegas ministros, colegas deputados, parceiros da iniciativa Brasil Fraterno, onde eu destaco aqui o Pátria Voluntária, dirigido pela nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que não podemos esquecer, partiu dela um grande exemplo esse ano, agora em março, quando completou seu aniversário, não pediu presentes, pediu cesta básica, porque sabe do sofrimento do povo brasileiro. Fé Comércio, Conab, Sesc, Senac, Fiema, famílias beneficiárias, senhoras e senhores. É válida a preocupação do presidente Bolsonaro quando anda junto a pessoas muito pobres do nosso país e nas suas casas verifica que sequer há comida. Dizer fique em casa para aquele que está embaixo de uma telha brasilite, num barraco, sem ter como conseguir o sustento para sua família, é bem diferente de que para pessoas que têm um salário certo no final do mês. E essa iniciativa, presidente, vai de encontro justamente com a sua preocupação com o sustento, preocupação com o sofrimento de brasileiros, porque se todos estão sofrendo no mundo com essa pandemia, nós sabemos que existem pessoas que estão sofrendo muito mais. A iniciativa do Brasil Fraterno é sustentada por 3 pilares. O programa Pátria Voluntária, que mobilizará a população, a articulação do Ministério da Cidadania, responsável pela integração das políticas públicas sociais, e a parceria do Sistema S, que fará a captação de recursos junto à iniciativa privada. Apenas em um decreto do senhor presidente, o decreto 1008, só com os recursos que foram destinados esse ano para aquisição de cestas básicas, inclusive para a população indígena, para quilombolas, para extrativistas, para pescadores, só no TED desse foram 220 milhões de reais destinados à aquisição emergencial de cestas básicas. Hoje aqui estamos entregando ao estado do Amazonas mais de 310 mil cestas básicas. E não é só. Só aqui em Manaus são mais de 90 mil cestas básicas. Todo esse material, esses mantimentos essenciais, se somam a uma série de iniciativas do governo federal, que não foi omisso durante todo esse período e que está, assim, no fronte daquele cidadão mais necessitado, porque nós não vamos deixar ninguém para trás. E a missão do governo federal é estar junto daquele brasileiro que mais precisa. Assim como as cestas básicas, o auxílio emergencial, o fortalecimento do Bolsa Família e vários programas, como a assistência social, como o programa de aquisição de alimentos, como o BPC, estão sendo parceiros para que a nossa população consiga, sim, ver minimizados os danos dessa pandemia, mas tenha também a busca permanente da melhoria de qualidade de vida, da sua dignidade, de sua emancipação, com liberdade e acesso a todos os direitos do Estado brasileiro. Agradeço a todos que participam dessa iniciativa do programa Brasil Fraterno e vamos cada vez mais estar junto da nossa população, pois essa é a missão do Ministério da Cidadania, o braço social do governo Bolsonaro. Muito obrigado, senhoras e senhores. Ouviremos, nesse instante, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Deus
pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor presidente, eu quero lhe cumprimentar e lhe desejar as boas-vindas ao Estado do Amazonas mais uma vez. É sempre importante e essencial sua presença aqui no Estado que tem a maior extensão territorial do país, mas também de um Estado que está muito distante do centro das decisões mais importantes. Hoje o senhor está inaugurando aqui uma obra que é um marco para o Estado do Amazonas. Nós estamos inaugurando aqui o maior centro de convenções da região norte do Brasil. E isso é importante para a questão do turismo. Quero cumprimentar também o ministro Gilson Machado, que é o ministro de Estado de Turismo, que tem sido um grande parceiro do Estado do Amazonas e que tem sido um grande incentivador e um grande defensor do Amazonas para que efetivamente essa obra pudesse ser entregue hoje. E em seu nome, quero cumprimentar os demais ministros que estão aqui. Quero cumprimentar também os deputados federais que aqui estão, em nome do deputado federal Capitão Alberto Neto. Quero cumprimentar também o prefeito de Manaus, Davi Almeida, em nome dele cumprimentar os demais prefeitos, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, e em nome dele cumprimentar aqui os deputados estaduais. O centro de convenções que nós estamos entregando hoje aqui, que o governo federal está entregando, é resultado de uma parceria de sucesso entre o governo do estado e o governo federal. Conversava ainda há pouco com o presidente Jair Bolsonaro, que me falava da quantidade de obras que ficaram inauguradas e que o governo dele está entregando, e aqui no estado do Amazonas não tem sido diferente. Eu quero agradecer aqui a Lene, ex-presidente da Amazonas Tour, que deixa o comando dessa instituição e passa a cumprir uma outra missão no governo. Os dados do Ministério do Turismo mostram o quanto o Estado tem potencial para que a gente possa alavancar e possa avançar cada vez mais. Nós passamos por um momento muito difícil nos meses de janeiro e fevereiro, mas temos uma perspectiva muito grande de futuro, porque o Estado do Amazonas tem sido o Estado primeiro a se livrar da questão da pandemia. E aqui eu quero fazer um reconhecimento ao governo federal que nos ajudou e foi fundamental nesse processo do enfrentamento à Covid-19. E aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial ao general Eduardo Pazuello, que viveu no estado do Amazonas os momentos mais difíceis pelo qual o nosso povo passou. Presidente, eu tive a preocupação de manter a indústria aberta e aos poucos nós estamos voltando às nossas atividades para atender principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Nós aprovamos recentemente, e aqui eu quero agradecer à Assembleia Legislativa, o auxílio para os profissionais da área do turismo. Aprovamos também auxílio para os profissionais da área de cultura e do esporte, que foram os mais prejudicados nesse momento. E nós vamos continuar trabalhando para trazer dignidade para o povo do estado do Amazonas, que é um povo bravo e que é um povo guerreiro. Presidente, seja mais uma vez bem-vindo ao estado do Amazonas e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Neste momento, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, realizarão entrega de título de cidadão do Amazonas ao presidente da República. O título de cidadão do Amazonas é concedido a pessoas por relevantes serviços ao Estado e ao povo do Amazonas.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Melhor. Alô, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui no coração do Brasil. Logicamente, esse título de iniciativa do deputado Périx é muito bem-vindo. Estou muito orgulhoso do mesmo, até pelo momento que atravessa o Brasil e pelo momento em que passou o nosso Estado, numa situação onde ninguém esperava que fosse acontecer. Então esse título é um reconhecimento da grande maioria da Assembleia Legislativa, da parceria que tem o governo federal com o Estado do Amazonas e com a cidade de Manaus. Muito obrigado, Périx, Assembleia, essa população toda, a qual nós devemos lealdade absoluta. Lembro-me aqui dos idos 2017, onde eu fui recebido no aeroporto dessa capital. Um dos eventos mais marcantes da minha vida. E com toda certeza, fez a diferença por ocasião das eleições de 2018. Prezado Silas, aqui eu agradeço a Deus pela minha vida. Agradeço a vocês, povo de Manaus, povo do Amazonas, pela confiança em mim depositada. Fizemos a diferença. O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira. Estes do atraso em qualquer lugar do mundo começaram a ficar para trás. Imaginem essa pandemia com Haddad presidente da República. Estaríamos no lockdown nacional. Graças a Deus, isso não aconteceu. Conseguimos, com a equipe que nós temos em Brasília, colaborar e muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos. Em especial, pelo ministro da Saúde, que tive até há pouco tempo, o senhor Pazuello. Aqui presente o ministro Queiroga da Saúde, que dá prosseguimento ao seu trabalho. A gente pede a Deus que essa pandemia logo nos deixe e o Brasil possa voltar à sua normalidade. É isso que todos nós queremos. Lamentamos aqueles que usam o vírus para fins políticos. O nosso objetivo é um só. O nosso inimigo é um só. O vírus. E tenho certeza, com Deus e esse povo maravilhoso ao nosso lado, nós venceremos todos estes obstáculos. Nesta rápida passagem por Manaus, cumprimento aqui o ministro Gilson pela iniciativa dessa obra, bem como ao presidente da Caixa Econômica Federal pela confiança no Estado, disponibilizando recursos para a área de turismo. Indo para o encerramento, eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade e pela confiança e pela certeza que nós nos transformaremos numa grande nação brevemente. Aproveito também a oportunidade de cumprimentar a bancada do Amazonas pela solicitação junto à Caixa Econômica Federal para que novas agências viessem a ser abertas em todo o Estado. A Caixa é o banco da inclusão e seu presidente é um grande homem que tem um grande coração e faz um enorme trabalho pelo Brasil. A todos vocês, muito obrigado e o nosso sempre, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Neste momento,
convidamos o presidente da República, acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma, da secretária executiva do programa Pátria Voluntária, Adriana Pinheiro, e demais autoridades a se posicionarem no dispositivo ao lado do palco para foto com famílias beneficiadas pela iniciativa Brasil Fraterno. Por gentileza, mantenham-se em seus lugares enquanto esta cerimônia é realizada aqui ao lado deste palco. Por gentileza, mantenham distância. Você assistiu à inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques em Manaus, no Amazonas. Com a inauguração, o Centro de Convenções se torna agora o maior da região norte do país. Para a conclusão das obras, foram investidos 40 milhões de reais do governo federal. E durante esse evento, foi assinado o termo de transferência de 1 bilhão e 200 milhões de reais do Fundo Geral de Turismo para a recuperação do setor no Amazonas. O ministro da Cidadania anunciou a entrega de mais de 310 mil cestas básicas pelo projeto Brasil Fraterno só para o Amazonas. Inclusive, a gente vai mostrar daqui a pouquinho essa entrega simbólica das cestas para os moradores ali de Manaus. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu, durante o evento, o título de cidadão do Amazonas das mãos do governador do estado. O presidente lembrou as dificuldades enfrentadas pelo Amazonas com a pandemia, especialmente a cidade de Manaus, a capital. Bom, e nós temos aí imagens da entrega de cestas básicas por meio desse programa, o programa Brasil Fraterno, que é uma iniciativa, um projeto que foi lançado em março deste ano pelo Ministério da Cidadania e também pelo programa Pátria Voluntária. Então, como é que acontece esse programa Brasil Fraterno? Esse programa, ele arrecada e doa cestas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, especialmente durante a pandemia. No lançamento do Brasil Fraterno, foram doadas mais de 300 toneladas de alimentos, beneficiando 7 mil famílias. O projeto espera criar uma rede nacional de solidariedade para garantir segurança alimentar às famílias necessitadas. Por meio da doação de cestas de alimentos, o projeto pretende chegar a municípios de todo o país. O Brasil Fraterno, ele tem 3 pilares. Ele é coordenado pelo Pátria Voluntária, que mobiliza a população, possui uma articulação do Ministério da Cidadania, que é responsável pela integração com as políticas sociais e conta com a parceria do Sistema S, que faz parte, faz a captação aí dos recursos. E ainda hoje, no Pará, mais de 170 mil famílias vão receber cestas de alimentos. São quase 470 mil cestas que vão ser distribuídas. Essa iniciativa, como nós falamos, faz parte do programa Brasil Fraterno e conta com mais de 65 milhões de reais em investimentos do Ministério da Cidadania. Vamos ver na reportagem. Levar solidariedade para todos. É por meio de doações de cestas básicas que o projeto Brasil Fraterno, desde março de 2021, leva conforto social para todos os cantos do Brasil. Agora, ele vai garantir que mais de 178 mil famílias no estado do Pará não passem fome. Aqui nesse armazém estão cerca de 990 toneladas de alimentos que serão suficientes para montar 45 mil cestas básicas. Depois de entregues, elas abrirão espaço para novos insumos que montarão novas cestas que vão beneficiar ainda mais pessoas. O investimento de mais de 65 milhões de reais vai beneficiar um dos grupos essenciais para o estado, os pescadores artesanais. Todo o projeto, ele totaliza 255 mil cestas básicas para ser entregue para 135 mil pescadores artesanais ativos do estado do Pará. Para o pescador se enquadrar na categoria artesanal, ele precisa seguir alguns critérios. O pescador que é artesanal, ele tem que ser só pescador artesanal. Ele não pode ter o seu CPF com vínculo empregatício em carteira de trabalho, que ele é cancelado automaticamente. A mesma coisa o CPF do pescador vinculado a algum CNPJ. O Brasil Fraterno é resultado de uma parceria entre o Pátria Voluntária, o Ministério da Cidadania e o Sistema S, que funciona a partir de recursos do governo federal e do empresariado.
Bom, é isso. Encerrando a nossa transmissão hoje, nós acompanhamos a inauguração do Centro de Convenções de Manaus, o maior da região norte do país, e também a entrega simbólica de cestas básicas a famílias de Manaus pelo projeto Brasil Fraterno. Lembrando que ainda hoje em Belém, no Pará, o presidente Bolsonaro vai fazer mais entregas de cestas básicas a pescadores artesanais, como a gente acabou de assistir aí na reportagem. E a TV Brasil vai transmitir tudo ao vivo. Essas e outras informações você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue na programação da TV Brasil. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até a próxima.